E aí galera, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qualquer horário que você esteja interagindo com a gente nessa palestra. Eu sou o Gabriel, estagiário do programa Escola Água Cidadã, e hoje vim trazer um assunto meio polêmico para vocês: os impactos do plástico no meio ambiente. Um pouquinho antes, vou contextualizar o que a gente faz aqui na Gerência Ambiental do Departamento Municipal de Água e Esgoto aqui de Uberlândia, o DEMAI. A gente atua com 4 pilares. Primeiramente, o programa Buriti, que faz essa atuação na preservação e recuperação de nascentes e APPs. O programa Escola Água Cidadã, que é o qual eu faço parte, que a gente faz a promoção de educação ambiental nas escolas e empresas. Afinal, né, galera, é legal a gente ter essa consciência e ser educado também nessa questão ambiental, pois só assim a gente vai conseguir renovar e reciclar nossos hábitos. O licenciamento ambiental, que é mais ligado às questões burocráticas, ou seja, outorgas e leis, e a coleta seletiva de materiais recicláveis, que o próprio nome diz, é ligado aos materiais recicláveis. E também, galera, vamos sempre lembrar que é necessário a gente separar nossos resíduos em compostável, em reciclável e em rejeitos. Por quê? Porque tem muitos catadores que vivem desses materiais recicláveis, ganham sua renda através desses materiais recicláveis. Então, se a gente separar, a gente vai estar agindo em prol do meio ambiente e em prol dessas pessoas também. Então, vamos se ligar ao dia que passa e ao período do dia também que passa o caminhão de coleta seletiva na casa de vocês. Temos aqui alguns dados do programa Buriti, PEAC e coleta seletiva de 2019 e 2020. Em 2019, o programa Buriti plantou 60 mil mudas, praticamente. Já no ano de 2020, cerca de 45 mil mudas. Em 2019, o PEAC atendeu 35 mil pessoas praticamente. Já em 2020, por volta de 3.500, 4 mil pessoas. Isso também se deu por estarmos vivendo um ano atípico. A coleta seletiva, no ano de 2019, recolheu cerca de 2.500 toneladas. Já no ano de 2020, devido à sua maior abrangência de bairros, conseguiu recolher praticamente 2.700 toneladas de resíduos recicláveis. Agora vamos direto ao assunto, né? O plástico em si. Quais os prós e contras? Tendo em vista que os contras são bem maiores. Temos muito mais malefícios do que benefícios do plástico. Bom, de prós, vale relevar que é um bem durável, leve e de fácil modelagem. Entretanto, os contras, temos que tem um tempo de degradação muito lento, cerca de 200 a 450 anos, ou seja, dependendo do material do plástico que ele é feito, ele pode demorar mais tempo para se degradar, para se decompor no meio ambiente, sendo que, se a gente colocar na cadeia, na logística reversa, ele nunca vai ter esse tempo de degradação, pois ele sempre vai ser reciclado. Então, mais um ponto aí para a gente estar atento à coleta seletiva. Temos também que o plástico, 35% foi ou é usado em apenas 20 minutos, ou seja, devido a essa cultura que a gente tem do descartável, é muito complicado para a gente essa utilização do plástico, porque a maioria das coisas que a gente usa, a gente descarta em pouco tempo, como esse caso, 35% em 20 minutos. Já a questão nocivo para os animais, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por exemplo, a tartaruga de couro, ela se alimenta de água-viva no oceano. Entretanto, a água-viva, quando ela está em movimento no oceano, ela se confunde muito com a sacolinha plástica quando também está sendo levada pelas ondas. Acaba que o que acontece? As tartarugas ingerem as sacolinhas de plástico ao invés das águas-vivas, comprometendo todo o sistema gastrointestinal delas e faz com que tenha problemas de saúde ou leve até a morte desses animais. E não só no âmbito marinho, mas também como no âmbito terrestre, muitos animais acabam se confundindo o plástico com esse alimento. As aplicações do plástico, né? Primeiramente, a construção civil. Como a gente pode ver na imagem, a construção civil, nós temos a utilização do plástico por meio dos dutos, os canos PVCs aí, e também portas, vamos dizer, janelas, pisos também. Já o setor de meios de transporte, podemos dizer os interiores dos carros, por exemplo.
a maçaneta, os detalhes, o banco às vezes tem muito plástico também, o próprio volante, o câmbio. Então, se a gente fizer essa relação, praticamente o plástico está tomando a indústria dos meios de transporte, a indústria do automobilismo, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Entretanto, dá para a gente fazer uma questão aí, uma relação. Os carros estão ficando cada vez mais plásticos e mais fáceis de, por exemplo, quando você bate, dá muito mais problema. Entretanto, se a gente for fazer essa relação com os carros de antigamente, que eram feitos de metal, eles precisavam de mais queima de combustível para se mover. Então, a gente tem que ter essa questão aí, essa relação. Por exemplo, o plástico está tornando o veículo mais leve e está andando com menos combustível, vamos dizer assim, enquanto o carro de antigamente era mais, vamos dizer, mais rígido, né? Não tinha tanto problema, por exemplo, se você batesse ele não ia estraçalhar inteiro, entretanto ele consumia mais combustível e liberava mais dióxido de carbono na atmosfera. A agricultura, ela usa milhões de toneladas por ano de plástico e acredito que você nem imaginava. Por quê? Eu também não imaginava. Mas devido ao fato, por exemplo, das estufas, dos canais de irrigação, por exemplo, das próprias embalagens dos fertilizantes, dos pesticidas e inseticidas, essas aplicações indiretas, por exemplo, da agricultura, a gente tem muito problema com o plástico também nela. As próprias embalagens, que são um problema gigantesco atualmente, né? Porque todas as embalagens praticamente são feitas de plástico e esses plásticos não são encaminhados ao destino correto, adequado, né? Porque algumas empresas não fazem essa questão da logística reversa, então é um problema muito vivo na sociedade de hoje, das embalagens. Temos também outras aplicações do plástico. A indústria têxtil, que libera milhões de microfibras sintéticas, que são os microplásticos, assunto que eu vou abordar depois, que também nessa lavagem de tecido libera mais fibras ainda. Então, acaba que a indústria têxtil é um grande potencial poluidor aí do nosso século XXI relacionado ao plástico. Os materiais hospitalares, devido ao fato também que estamos vivendo uma pandemia, né, galera? Então, luvas e máscaras descartáveis estão sendo utilizados de forma abundante. Ou seja, sabe aquela máscara que você tinha descartável? Troca ela por uma máscara de pano. Complicações, fatos concretos dessas complicações é que um pinguim na praia de Juqueí foi capturado pelo Instituto Argonauta e ele tinha uma máscara dentro do sistema dele do trato digestivo. Então, gente, vamos se atentar aí, porque se a gente não descartar corretamente, vai estar acarretando inúmeros problemas sociais e também ambientais. Os utensílios domésticos. Bom, praticamente o que podemos citar são as jarras, os tupperwares, aquela coqueteleira que às vezes você leva na academia, ou aquela garrafinha, né? Então, são diversas utilidades aí para o plástico no nosso cotidiano. E, por fim, os dispositivos eletrônicos. Esse computador, o seu computador, o meu celular, o seu celular, tudo é feito de muito plástico, né, galera? Então, a gente tem que cobrar dessas empresas uma postura mais sustentável ou que elas encaminhem esse dispositivo para uma logística reversa, para transformar de novo em um plástico que não seja descartado inadequadamente. Bom, contando bem resumidamente a história do uso do plástico assim nessa sociedade a qual vivemos hoje. Bom, pós-Segunda Guerra Mundial, o plástico se tornou uma tendência. Mas nesse pós-Segunda Guerra Mundial, mesmo não tendo muito ligado a essa ideia de beneficiar o meio ambiente, porque a galera não tinha muito essa noção da logística reversa do plástico, o que acontecia? Eles reutilizavam muito do plástico, reutilizavam muito das embalagens, porque eles adoravam essa cultura retornável. Aí, ao fim de 1950, 1960, começou um aumento na economia e no consumo. Esse aumento na economia e no consumo desenfreado levou à produção e o investimento das empresas do segmento, por exemplo, de bebidas, nesse ramo descartável. Foi então que em 1970 começou uma imposição global das embalagens descartáveis.
E já em 1970, 1980 começou essa transição. A própria Coca-Cola começou a deixar de lado sua garrafa tão famosa de vidro e de plástico retornável para aderir essa cultura do plástico descartável em suas garrafas de refrigerante e também de leite. De leite no caso das empresas também que trabalhavam com esse segmento, obviamente. Em 1990, os plásticos nas indústrias automotivas e de alimentos. O que aconteceu em 1990 para eles entrarem nessas indústrias, né? Para o plástico entrar nessas indústrias? Aconteceu que se tornou mais acessível, então as indústrias automotivas, através dos revestimentos do carro, dos interiores, começou a utilizar mais desse plástico. E a empresa de alimentos, através também das embalagens de acomodação dos seus alimentos, começou a utilizar também desenfreadamente esse material. Em 2000, começamos então um novo ciclo do plástico, vamos dizer assim, que começou uma maior visibilidade do ciclo da logística reversa, né, dessa cadeia da reciclagem, que o plástico começou a não ser visto como mais um descartável, e sim como um possível agente de transformação também social por meio da reciclagem. Maiores produtores de plástico no mundo. Vocês sabiam que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico do mundo? Então, vamos fazer aqui uma relação. No Brasil, é produzido 11,3 milhões de toneladas por ano. Já nos Estados Unidos, 70,7. Na China, 54,7. E na Índia, 19,3. Vale salientar que esses países têm muito maior densidade populacional que a gente. Plástico no Brasil, a problemática no nosso país, né? Bom, o plástico no Brasil, como eu disse, é o quarto maior produtor do mundo e é reciclado apenas 1,28% do plástico produzido, sendo que a média mundial é de 9%, ou seja, a gente está bem abaixo dessa média mundial. No Brasil, 35 mil toneladas por ano de plástico são lançados nos oceanos. Vocês já imaginaram, gente? 325 mil toneladas ao ano de plástico são lançados nos oceanos. Ou seja, o tanto de problema que vai dar para a nossa fauna e flora marinha. E, consequentemente, para nós também, através da ingestão do microplástico indireto. 1 kg de resíduo plástico por pessoa na semana é gerado no Brasil. A gente consome 1 kg de resíduo plástico por semana. E por ano são gerados 11,025 milhões de toneladas de plástico. Galera, aonde a gente vai parar com esse consumo desenfreado? A gente tem que parar por aqui ou dar a destinação correta para eles. Lembre-se sempre disso. O plástico no Brasil, né? Aqui são algumas fotos, algumas ilustrações que a gente tem do plástico e os problemas ambientais. Aqui ao lado, do nosso lado esquerdo, né, a gente vê no Rio de Janeiro, provavelmente após alguma data especial, algum feriado ou até ano novo, que as pessoas vão festejar, entretanto não se lembram que existe o lixo e deixam seus resíduos ali, né, na própria praia, não levam um saquinho ou não descartam adequadamente. Coloquem no lixo. Lixo é feito para ser colocado no lixo, gente. E é isso, tem que ter essa noção, galera. E aqui ao lado, do lado direito, a gente vê também uma complicação, né? Como se fosse uma barreira verde ali que está recolhendo esses plásticos aí que acabam ficando nesse canal do rio. Problemáticas do plástico no mundo. Todo ano, o equivalente a 1 caminhão por minuto de plástico entra no oceano. Não preciso dizer mais nada, né, galera? Eu acho que esse dado já é bem impactante. Peixes e pássaros são expostos aos perigos do plástico flutuante. E cerca de 90% das aves marinhas têm plástico no organismo. Sem contar que, fazendo essa relação com peixes, agora no Brasil, segundo um estudo da Universidade Federal do Pará, eles escolheram 67 peixes da região amazônica. 66 tinham microplástico no organismo. Ou seja, 98% dos peixes da Amazônia têm plástico no organismo, considerando essa amostra.
e em 2050 haverão mais plásticos que peixes nos oceanos. E a ingestão de plástico mata mais de 100 mil animais marinhos por ano. Tudo isso segundo os dados dos nossos Atlas do Plástico e também da WWF, organizações também renomadas aí no mundo todo. Aqui, um fato concreto da problemática do plástico aí, né, nessa nossa sociedade. Aqui um albatroz acabou confundindo um alimento com um saco, um salgadinho aí, que foi descartado inadequadamente numa praia. E aqui ao lado, essa problemática aí que a gente tem no mundo inteiro, que são as ilhas de lixo, dominando o Pacífico, o Índico, o Atlântico. E essas ilhas de lixo, gente, é bom lembrar que tá vendo esse material que a gente vê por cima, é só 15% dos resíduos que tem. Ou seja, 85% dos resíduos está abaixo disso aí. Então imagina o tanto de resíduo que tem só nessa área que a gente está conseguindo observar. Aqui, um problema, um fato do que eu falei, por exemplo, da tartaruga de couro. Aqui esse outro animal acabou confundindo um alimento com esse saquinho plástico. E aqui, outro problema ambiental gigantesco, que é a pesca fantasma. E o que é essa pesca fantasma, gente? A pesca fantasma acontece quando o pescador vai lá pescar com sua rede de emalhe, que no caso a rede de emalhe é essa que está retratada à direita, aqui na figura da tartaruga, ou vai com sua linha de pesca, ou monta seu cerco flutuante. E é quando o animal ele entra nesse cerco, ou nessa rede, ou nessa linha de pesca. Entretanto, o pescador não está mais lá, ele deixou aquilo lá a ver navios. Então ele deixou e foi para casa. Isso se torna o quê? Uma pesca fantasma, porque ninguém está mais pescando e o animal acaba se embramando nessa rede, né? Se emaranhando nessa rede, e acaba que ele não consegue mais locomover e morre consequentemente. Bom, aqui é um pouquinho dessa problemática das ilhas de lixo no mundo todo, nos mares, né? Principalmente no Pacífico Norte, que tem 1,990 bilhões de itens dominados pelos microplásticos grandes. Já o Atlântico Norte, com 930 bilhões de itens dominados também por microplásticos grandes. E, por fim, nesse top 3 aí, o Oceano Índico com 1,300 bilhões de itens dominados também por microplásticos grandes. E por que esses microplásticos grandes tomam tanta conta, né, desse sistema das ilhas de lixo? Isso acontece porque esses materiais quebram devido aos fatores climáticos, né, aos fatores ambientais, e formam esses microplásticos grandes. O que são esses microplásticos? Como o próprio nome diz, é uma pequena partícula de plástico. É um dos principais poluentes do oceano. Como a gente pode ver do lado aqui na nossa esquerda, a gente pode ver realmente o que é esse microplástico. Aqui a gente já tem o microplástico médio, que é o de baixo, e um microplástico pequeno, bem quebrado, granulado praticamente, que é o de cima. Um dado bem interessante, que o ser humano pode estar comendo o equivalente a um cartão de crédito por semana, galera, indiretamente. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como. E os microplásticos foram detectados na placenta humana no final de 2020. Ou seja, a gente chegou ao ponto de ter microplástico na placenta humana. Sem contar que também a moda é responsável também por muito desse microplástico, como eu disse. Então a gente tem que ter essa noção aí, porque tudo que a gente consome da moda, a gente acaba afetando também e produzindo mais microplástico, mais fibras microsintéticas aí. Esses estudos foram feitos pela Universidade de Newcastle, principalmente esse dos microplásticos que foram detectados na placenta humana. Bom, para a gente entender melhor como é consumido esse microplástico, né? Se a gente consome algum animal marinho, por exemplo, a gente está consumindo indiretamente os microplásticos. Por quê? Porque eles consomem muito microplástico. Como vocês viram, em 2050 haverá mais plástico que peixe nos oceanos. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente mata o peixe,
a gente coloca na mesa pra gente, então a gente consome o peixe, ou seja, a gente está consumindo indiretamente o plástico, o microplástico que estava no organismo dele. Como eu disse também, a indústria têxtil é um potencial poluidor muito grande nessa questão dos microplásticos, a indústria dos cosméticos também e de tintas, através das partículas de polietileno, o abandono de equipamentos para capturar animais marinhos, como eu disse na imagem da tartaruga emaranhada nessa rede de emalhe, que é a pesca fantasma, que traz muito microplástico também, libera muito nessa, quando quebra, né, essas fibras do plástico, acaba que transforma em microplástico, e o descarte incorreto dos nossos resíduos. Se a gente descartar corretamente, colocar na logística reversa, colocar na coleta seletiva, nunca vai acontecer esse fato de ingerirmos tanto microplástico. E o que você que mora longe da praia tem a ver com a poluição dos oceanos? Por exemplo, a gente pode ver que toda a nossa gama rede hidrográfica do Brasil, hídrica do Brasil, é toda interligada. Ou seja, a fluência dos nossos rios, como fluem eles fluem diretamente para os oceanos. Então, quando chegar nos oceanos, a gente provavelmente que acabou descartando esse resíduo inadequadamente. Então você pensa, como eu estou longe da praia, não vai ter problema descartar aqui inadequadamente, jogar um lixo no chão. Mas, gente, sempre vai chegar nos oceanos, porque nossa rede hídrica é toda interligada. Então, basta a gente ter consciência. E mesmo se não chegasse, galera, vamos descartar tudo adequadamente, tudo certinho. E o que a gente pode fazer, né, para esse consumo consciente? Bom, a gente pode armazenar alimentos em potes de vidro ao invés de utilizar o plástico. Temos que dizer não, eliminar das nossas rotinas os materiais descartáveis, não descartar os lixos nas ruas, jamais. Separar os lixos da nossa casa, por exemplo, como eu sempre estou dizendo aqui nessa palestra, reciclável, compostável e rejeitos. Optar por brechós ao invés de roupas novas, para evitar esses microplásticos nos oceanos. E usar nossa própria sacola, nossa própria ecobag no mercado, ao invés de utilizar as sacolinhas plásticas. Aqui um retrato do que é esse consumo consciente, né? Trocar as sacolinhas plásticas por ecobag, trocar os copinhos plásticos por canecas que a gente pode reutilizar e trocar com certeza os canudinhos de plástico por canudinho de inox que a gente pode reutilizar. Alguns dados daqui de Uberlândia. A média diária do plástico que é recolhido pela Arca é 252,93 kg de plástico. Já a média mensal, 5.562,46 kg de plástico. Então a gente já tem uma média considerável aí de plástico recolhido. Isso significa que uma galera já está separando esse resíduo adequadamente. Se você ainda não faz isso, chegou sua hora de fazer isso. Números do aterro sanitário: 1,03 kg de lixo por dia por habitante, ou seja, cada habitante gera praticamente 1 kg de lixo por dia. 9,62% de resíduos diários são plásticos, ou seja, são descartados inadequadamente. Então vamos se lembrar, galera, se a gente descartar adequadamente, esse número vai reduzir cada vez mais e a gente vai estar gerando renda também para muita gente. Então vamos descartar adequadamente. Praticamente 58 mil quilos por dia no aterro de lixo é coletado e deixado lá. Então, galera, é muito lixo. Se a gente conseguir separar esse compostável, esse reciclável e esse rejeito, vai diminuir essa quantidade e vai ser bem melhor para o nosso meio ambiente. Um pouquinho do ciclo da logística reversa em si, né, da reciclagem do plástico. Passa pela indústria, distribuição, varejo, consumidor, coleta e a própria reciclagem. Ou seja, passa pela indústria, ela produz aquele produto, né? Ela distribui, leva aos supermercados para a gente consumir. Muitas empresas já estão fazendo pontos de coleta para eles conseguirem fazer certamente esse ciclo da logística reversa, o qual eles pegam a embalagem, tem esse ponto de coleta, a gente deixa no ponto de coleta, eles pegam essa embalagem de novo, colocam em todo o processo eles quebram esse material, deixam ele bem granulado, esquenta, dá nova forma para esse material e ele é colocado de novo no mercado. Ou seja,
não é descartado inadequadamente. Se a gente pressionar constantemente as empresas para ter essa postura, a gente vai conseguir cada vez mais melhorias nesse ciclo. E é isso, gente. Muito obrigado pela paciência e boa semana para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado.